Fala galera, retomamos aí então força resultante centrípeta, né gente? Na nossa videoaula anterior nós fizemos até curva plana e vimos que a força resultante centrípeta, como o próprio nome já diz pessoal, é a resultante das forças que atuam em curvas. Nós fizemos ali, pessoal, alguns exemplos da nossa videoaula anterior e vamos dar sequência em mais situações cuja força resultante é a centrípeta. Um aqui muito cobrado, pessoal, dos vestibulares é a curva sobrelevada. Eu tentei fazer um desenho aqui, pessoal, meio grotesco, mas de grande valia. Um plano inclinado na base horizontal e um determinado móvel, que eu tentei fazer um carrinho ali, viu, pessoal? E essa curva, esse carrinho fazendo uma curva sobrelevada. É aquelas curvas, pessoal, que temos na NASCAR, naquele sistema lá, naquele percurso, né, corrida norte-americana, ou que nós temos em ciclismo, pessoal. Esse ciclismo que é um circuito fechado, aquelas curvas ovais, tá? É a curva sobrelevada, gente. Nessa situação, além, né, gente, no circuito da NASCAR ou circuito de ciclismo, também é possível utilizar essas mesmas forças dando a resultante centrípeta em um caso específico. Um avião, pessoal, fazendo uma curva em pleno voo. A ideia é a mesma, gente. O jeito que nós vamos trabalhar é o mesmo. Como que vai atuar essa situação aí? Nós vamos descobrir, assim como nós fizemos numa curva plana, nós vamos descobrir uma velocidade. Essa velocidade seria uma velocidade que, teoricamente, o motorista não precisaria tocar no volante do carro, gente. Se esse plano, mesmo sem atrito, ele acertar essa velocidade, ele não precisa girar o volante do carro. O carro por si só faz a curva sobrelevada. Gente, não é uma curva plana que nós estamos referindo, tá? É uma curva inclinada que nós estamos nos referindo. Como descobrir esta força, pessoal? Nós vamos desenhar todas as que nós conhecemos. Nesse carrinho aqui, pessoal, atua qual força? Devido à ação gravitacional, nós vamos ter a força peso, gente. E a força peso é uma força que aponta para o centro da Terra. Temos aqui a força peso. Esse carrinho, pessoal, está em contato com o solo. Se ele está em contato com o solo, aparece uma outra força, a tal da força normal. E essa força normal sempre perpendicular à superfície. Lembra, gente? Força normal sempre formando 90 graus com a superfície. Reparem que essas forças não possuem mesma direção, gente. A resultante dessas duas forças, a resultante desses dois vetores, é a força resultante centrípeta, que aponta para onde? Para o centro da trajetória. Mas olha onde fica o centro. Na base da nossa curva, pessoal, nós temos o centro, ó. Então, desses dois vetores, o resultante desses dois vetores é a força resultante centrípeta. Então, olha só, gente, desses dois vetores, nós temos a resultante centrípeta, que é esse que eu fiz em azul aqui, tá? Esta é a força resultante centrípeta. Ela é resultante das outras duas forças. Reparem que o meu plano não tem atrito, gente. Mas como fazer agora a relação entre esses três vetores que não estão na mesma direção? Eu vou pegar os vetores e vou abrir aqui para que a gente possa visualizar, tá, pessoal? Melhor clareza, ó. O vetor força normal, só estou transcrevendo, tá? O desenho daqui para cá, para que possa ficar mais plausível, para que nós possamos visualizar, gente. Falando bonito hoje, né? Aqui a força normal. Nós temos aqui, pessoal, a força peso. Só vou transcrever o vetor daqui para cá. Força peso.
E a força resultante centrípeta, que está na horizontal, apontando para o centro, pessoal. Olha, o centro da curva é a linha tracejada, tá? O centro da curva aqui é a linha tracejada. E a força resultante centrípeta, que a gente faz em azul. Força resultante centrípeta. Gente, só remanejeie os vetores com o objetivo de formar aquele triângulo ali que a gente possa fazer relação. Lembra que em plano inclinado, o ângulo de inclinação, pessoal, alfa, é sempre o mesmo ângulo entre P e PY. A componente de peso, pessoal, do eixo Y, que em módulo é igual a normal, então olha onde que esse ângulo alfa vai parar, gente. Entre o vetor normal e o vetor peso. O nosso intuito aqui é achar a velocidade com que ele consegue fazer a curva, pessoal. Velocidade aparece na fórmula de força resultante centrípeta. Eu tenho a fórmula de peso, que é massa vezes gravidade. Então, a normal aqui não vai me interessar por enquanto. Qual função trigonométrica nós vamos ter que utilizar, pessoal, para relacionar força resultante centrípeta, que é o cateto oposto ao ângulo alfa, com força-peso, que é o cateto adjacente, pessoal, que é o cateto adjacente do meu ângulo alfa. Cateto oposto por cateto adjacente é a tangente. A tangente desse ângulo de inclinação, pessoal, nada mais é do que cateto oposto, força resultante centrípeta, pelo cateto adjacente, força-peso. Lá na nossa videoaula de plano inclinado, pessoal, que foi uma das primeiras, que nós começamos a entrar nessa situação de pandemia, eu havia explicado para vocês, em plano inclinado, que a tangente do ângulo de inclinação é o coeficiente de atrito. Então, se acaso tivermos curva sobrelevada, onde aparece aí a força de atrito, pessoal, o coeficiente de atrito é a tangente. Então, vamos colocar essa observação aqui, ó. Caso tenha atrito nessa situação, em curva sobrelevado, a tangente do ângulo alfa pode vir a ser substituída pelo coeficiente de atrito. Nessa situação, só quando tem atrito envolvido. É muito difícil cobrar isso, mas nada impossível. Então aqui nós tiramos que a tangente do ângulo é a força resultante centrípeta, cateto oposto, pela força peso, que é o cateto adjacente. Se acaso tivesse atrito, eu trocaria a tangente, pessoal, pelo coeficiente de atrito. Detalhe, hein, gente? Estático. Senão o carro sai da curva para cima ou para baixo. Ó, se for o cinético, ele pode escorregar para fora ou escorregar para dentro. Então vamos lá então, pessoal. Qual era a fórmula de força resultante centrípeta? A equação que dava força resultante centrípeta é massa, velocidade ao quadrado dividida pelo raio. Tudo isso dividido pela força-peso, que é massa vezes a gravidade. Olha que beleza, gente? Fazendo essa divisão, deixa eu colocar aqui mais bonitinho. Não sei fazer divisão de fração, mas multiplicação eu sei. Eu só pego o denominador e jogo ele invertido. Ficamos então que a tangente do ângulo de inclinação alfa nada mais é do que massa, velocidade ao quadrado, dividido pelo raio, vezes. Então, de uma divisão, vamos trocar por uma multiplicação. Mas aqui, pessoal, o mg não está dividido por 1? Se você joga invertido, olha só. É muito importante esse raciocínio agora, pessoal. Em uma curva sobrelevada, não interessa a massa do móvel.
A partir do momento que você tem a velocidade limite, que é aquele V que nós vamos isolar na equação, você pode fazer essa curva tanto com uma carreta, quanto com uma moto ou uma bicicleta, independente da massa do móvel. Pessoal, a gente acabou de cortar. E agora a gente vai isolar a velocidade. Isolando, tanto o raio quanto a gravidade estão dividindo. Se você jogar para cá, vem multiplicando. Fica V quadrado do lado de lá sozinho, igual a RG tangente do ângulo de inclinação alfa, pessoal. Tirando o quadrado de cima do V, descobrimos a velocidade aqui, pessoal, que nós chamamos de velocidade limite. Não gostei do azul aqui, não. Vamos dar ênfase a essa equação. Fazer ela em vermelho, gente. A velocidade limite, então, para que você consiga fazer uma curva, essa velocidade, gente, você nem precisa mexer no volante. Se uma determinada curva fornecer essa velocidade, que é dado por essa expressão, RG tangente do ângulo de inclinação, pessoal, do alfa, ó, você nem precisa mexer no volante. Caso contrário, se você faz com uma velocidade maior que a velocidade limite, pessoal, o seu carro, o seu móvel tem a tendência de subir a curva. Fazer a curva sobrelevada, gente, ó, deixa eu tentar mexer na câmera aqui, ó. Fazer a curva sobrelevada, mas subindo durante a curva. Se acaso o móvel faz com uma velocidade menor que aquela ali, ele faz a curva só que descendo, caindo para o centro da curva, tá? Então aquela velocidade é uma velocidade limite, que você faz sem mexer no volante, pessoal. Esse é o intuito, então, de curva sobrelevada. Mas nós também temos outra situação. O globo da morte, pessoal. Se a gente fizer globo da morte, vai interessar a velocidade limite, ou seja, a velocidade mínima em que um motociclista consegue realizar o looping, pessoal. Temos que ter uma velocidade limite para que ele consiga realizar o looping, no looping do globo da morte. Então vamos mudar o nosso desenho agora, gente. Cuidado, hein? RG tangente de alfa. Se acaso o exercício disser que o plano é com atrito, você pode trocar tangente de alfa pelo coeficiente de atrito estático, tá, gente? Mas aqui é uma curva sem atrito. Vamos colocar essa observação aqui. Observação sem atrito essa equação, tá? Beleza, gente? E agora vamos para o globo da morte. O globo da morte, pessoal. Bem, como eu havia dito para vocês, a principal velocidade, pessoal, do globo da morte é a velocidade com que esse móvel chega na parte superior. Então vamos fazer um círculo aqui representando esse globo da morte. Ó, um círculo. E o móvel no ponto mais alto, gente. Móvel, vou fazer aqui uma bolinha, tá? Girando ao redor do globo. A parte interna, lógico, né, gente? Ó, o centro do globo da morte, tá? O centro. Em todos os outros pontos, pessoal, a força resultante centrípeta sempre vai ser para o centro, tá? Então deixa eu apagar aqui. Essa situação era para curva sobrelevada.
E agora vamos ver as forças que atuam nesse motociclista aí dentro do globo da morte, pessoal. Devido à atuação da gravidade, nós temos aqui o que eu vou fazer em preto de novo, pessoal. Preto não, em vermelho, não é? Que nós havíamos feito aquela hora, a força-peso. Então vou fazer com o mesmo raciocínio. Ó, força-peso para o centro da Terra. Se ele está em contato com a superfície, gente, temos a força normal, que sempre é perpendicular à superfície. Olha a força normal aqui, gente. E lógico, a resultante desses dois vetores, pessoal, seria a força resultante centrípeta. Mas aqui tem uma consideração a ser feita, gente. Qual é a consideração que a gente tem que lembrar em globo da morte? Para que descobramos, pessoal, para que a gente consiga entender a velocidade mínima com que o móvel pode fazer o globo da morte, nós temos que desprezar a normal. O globo da morte, o mais difícil é lembrar disso na hora das nossas avaliações, na hora dos nossos vestibulares. Você passa, o móvel passa pelo ponto mais alto, gente, com uma velocidade tão pequena em relação ao limite que malemar ele toca na superfície. É a mínima velocidade com que ele consiga completar o globo da morte. Então, muito atenção agora. Essa situação é para que a gente descubra a velocidade limite. Nós desprezamos a normal, gente. Eu comecei a desenhar aqui porque todo mundo desenha a força normal. O bloco passa tocando a superfície pelo lado de dentro, é lógico, tem a força normal. Mas para que entendamos a velocidade mínima, essa normal é tão pequena, pessoal, que ela tende a zero. A normal tende a zero. Essa é a observação do globo da morte, pessoal. Sendo assim, temos que força resultante centrípeta é igual a força-peso. Força resultante centrípeta só fica igual a peso. Se você passar com uma velocidade maior que a limite, aí começamos a contar normal, pessoal. Aí seria o vetor peso mais o normal, como nós havíamos desenhado na situação anterior. Não é o caso. Normal, no globo da morte, para descobrirmos a velocidade mínima, ele é zero. O vetor normal é zero. E aí a gente só dá sequência, né, pessoal? Força resultante centrípeta, massa, velocidade ao quadrado sobre R, e a fórmula de peso é massa vezes gravidade. Posso cortar a massa? Mais uma vez. Posso realizar, a partir do momento que a gente sabe a velocidade limite para que realizemos o looping, eu posso fazer esse looping ou de moto, ou de carro, ou de bicicleta, ou num parque de exposição, em uma montanha-russa, pessoal. E chegamos na equação que dá a velocidade mínima. Gente, essa é a mínima velocidade para que a gente consiga realizar o looping. Para tirar o quadrado raiz do raio vezes a gravidade. Bem, gente, fecho essa aula aqui. Na nossa próxima aula, rotor e alguns exercícios de aplicação referente a isso. Uma ótima semana para vocês e um forte abraço, gente!